O autismo, ele, nós já falamos sobre alguns tipos de autismo, né? Existe uma classificação para isso, embora o autismo ele seja um espectro, seja muito amplo, e eu sempre falo, quando eu vou explicar sobre o autismo, sobre o espectro do autismo, eu sempre falo que ele, para que a gente visualize isto, para que as pessoas pensem num transferidor de 180 graus, né? Que nós temos várias escalas, e isso seria o transtorno do espectro autista, né? Seria como um transferidor, onde nós temos todo um mundo ali para ser pesquisado, para ser avaliado, para ser entendido. E o autismo, como a gente já falou sobre Savant, sobre Asperger, enfim, nós temos no autismo também algumas comorbidades. O que seriam comorbidades? Bom, para uma linguagem técnica, a comorbidade é quando nós temos duas patologias ou mais juntas, né? E aí, então, a comorbidade no autismo, ela pode vir também, pode ser classificada de diversas maneiras. Então, o autista, por exemplo, o autista ele pode ser autista e ter síndrome de Down. Ele pode ser autista e ter déficit de atenção, autista e ser hiperativo, autista e ter transtorno opositivo desafiador, que são aqueles autistas que são bem opositores, né? Que as pessoas, né, para utilizar assim um termo mais popular, são os mais rebeldes, né? Enfim, a comorbidade, ela pode estar associada ao autismo ou não. E eu posso ter o autista com uma modalidade patológica de aprendizagem. Então, por exemplo, eu posso ter um autista com hipoassimilação, ou seja, um autista que não assimila o ambiente, não assimila os conteúdos escolares, né? Eu posso ter um autista com hiperassimilação, que assimila demais as coisas, assimila muito bem as coisas, mas assimila do jeito dele. E por assimilar do jeito dele, muitas vezes ele pode estar aprendendo de maneira errada. Eu posso ter o autista com hiperacomodação, com hipoacomodação, que também é uma patologia da aprendizagem. Eu posso ter o autista com TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade. Enfim, quem vai identificar isso? Porque muitas vezes, na avaliação profissional, muitas vezes o profissional ele se atenta àquele transtorno, aquele distúrbio que mais desponta, né, com maior característica naquele indivíduo. E aí então acontece que a comorbidade, que aquele outro transtorno, ele fica escondido e ele não é tão aparente. E muitas vezes a avaliação, o que eu recomendo? Que a avaliação seja feita num consultório, na clínica neuropsicológica, neuropsicopedagógica, por conta de todo um trajeto, um processo avaliativo, que ele leva um certo tempo, porque não é apenas o profissional que bateu o olho e identificou, porque muitas vezes essas comorbidades, elas ficam escondidas. E aí, então é necessário que exista um vínculo, um estabelecimento de vínculo terapêutico com o profissional, com a família, com a escola, para justamente ir identificando na criança, no adolescente ou no adulto, todos esses, né, essas defasagens, a defasagem na linguagem, a defasagem na comunicação social, a defasagem na interação, a defasagem inclusive nas questões restritivas, repetitivas, que são o que maior identificam o autismo. Mas por trás disso nós temos as comorbidades, que também são constantes e
E na escola, muitas vezes, o professor ele identifica a criança hiperativa, né? A criança com déficit de atenção, mas também por trás destes transtornos ele pode existir o autismo. Então, a comorbidade no autismo, ela acontece e se acontece o autismo com a comorbidade, então, lógico que lá no consultório ou na escola, os profissionais eles precisam estar atentos, precisam ter o conhecimento que isso existe e de como proceder nessas situações.